Se existe um personagem de Demon Slayer que carrega uma das histórias mais trágicas e emocionantes, esse é Akaza, a Lua Superior 3. Por trás de sua fúria e da busca incessante por guerreiros fortes, existe um passado marcado por dor, perdas e escolhas que mudaram seu destino para sempre. Hoje, vamos mergulhar fundo na trajetória de Akaza, desde quando ainda era humano, até se tornar um dos demônios mais temidos de Muzan. Origem de Hakuji. Antes de ser conhecido como Akaza, seu verdadeiro nome era Hakuji. Ele nasceu em meio à pobreza extrema, enfrentando dificuldades desde cedo. Seu pai, gravemente doente, não tinha condições de pagar por remédios. Determinado a salvar a vida do homem que amava, Hakuji passou a roubar dinheiro nas ruas, acreditando que aquela era a única maneira de conseguir sustento e tratamento. Porém, sempre que era pego, ele recebia punições violentas e, para piorar, foi marcado com tatuagens em seu corpo para que todos o reconhecessem como criminoso. Apesar de sofrer agressões constantes, Hakuji não desistia, porque seu único propósito era salvar o pai. Mas o destino lhe reservou uma dor ainda maior. Quando foi preso pela terceira vez, voltou para casa e encontrou seu pai morto. Ele havia tirado a própria vida, deixando para o filho um bilhete emocionante, pedindo que abandonasse os roubos e tentasse viver de forma honrada. Essa perda foi o primeiro grande golpe que destruiu a alma de Hakuji, colocando-o em um caminho de sofrimento que moldaria o que viria a se tornar. Agora me diga, você já conhecia esse lado humano e trágico de Akaza? Imaginava que antes de ser um demônio cruel, ele já tinha sofrido tanto? Comenta aí o que você acha dessa origem. Vou adorar ler sua opinião. O encontro com Keizo e Koyuki. Depois da morte do pai, Hakuji perdeu totalmente o rumo da vida. Sem família, sem propósito e carregando a culpa de não ter conseguido salvá-lo, ele passou a vagar pelas ruas como um jovem revoltado, cheio de ódio do mundo. Foi nesse período sombrio que o destino colocou no caminho dele alguém que mudaria sua história. Keizo, mestre de um dojo de artes marciais. Keizo enxergou naquele garoto perdido não apenas um delinquente, mas alguém com potencial e muita força de vontade. Em vez de rejeitá-lo, ele ofereceu uma nova chance: treiná-lo em seu dojo e ensinar disciplina, honra e técnica. Hakuji aceitou, e aos poucos foi encontrando no dojo uma nova família. Sob a orientação de Keizo, ele desenvolveu suas habilidades de combate de forma impressionante, tornando-se um lutador extraordinário. Mas não foi só isso. No dojo, Hakuji conheceu Koyuki, a filha de Keizo. Ela era uma jovem frágil e doente, que passava a maior parte do tempo acamada. Com paciência e dedicação, Hakuji cuidava dela diariamente, levando água, ajudando em sua recuperação e até contando histórias para fazê-la sorrir. Com o passar do tempo, o cuidado se transformou em carinho e o carinho em amor. A presença de Koyuki trouxe de volta uma luz que Hakuji acreditava ter perdido para sempre. E para sua surpresa, ela também se apaixonou por ele. Quando Keizo percebeu esse sentimento verdadeiro entre os dois, decidiu apoiar a união, oferecendo a mão de sua filha em casamento. Pela primeira vez desde a morte do pai, Hakuji acreditou que poderia ter uma vida feliz, honrada e cheia de significado. Mas será que essa felicidade duraria? Agora quero saber de você. Já imaginava que Akaza, antes de virar um demônio, teve uma chance tão bonita de recomeçar sua vida? Você acha que o amor de Koyuki poderia ter salvado Hakuji de seu destino trágico? Deixa sua opinião aí nos comentários. A tragédia e o nascimento do ódio. Tudo parecia finalmente caminhar para uma vida de paz e felicidade para Hakuji. Ele tinha um mestre que acreditava nele, uma noiva que amava de verdade e a perspectiva de construir uma família honrada. Porém, o destino novamente mostrou sua face cruel.
Um dojo rival, movido pela inveja da reputação crescente de Keizo e da habilidade de Hakuji, decidiu acabar com essa felicidade de forma covarde. Durante a ausência de Hakuji, os inimigos envenenaram a água do poço, envenenando tanto Keizo quanto Koyuki. Quando Hakuji voltou para casa, encontrou os dois que mais amava sem vida. A dor que sentiu naquele momento foi indescritível. Mais uma vez, tudo o que ele amava havia sido arrancado de suas mãos. Mas dessa vez, em vez de chorar ou desistir, Hakuji foi consumido por um ódio feroz. Movido apenas pela raiva, ele foi até o dojo rival e, sozinho, matou todos os 67 membros que estavam lá. Não usou armas, não precisou de lâminas, apenas seus punhos e a fúria que tomava conta do seu coração. Esse massacre foi o ponto de virada. Hakuji deixou de ser apenas um homem marcado pelo sofrimento e se tornou uma força brutal, alguém que não tinha mais nada a perder. Seu nome, que antes poderia ser lembrado como o de um lutador honrado e futuro marido de Koyuki, passou a estar associado ao sangue e à vingança. Foi exatamente esse episódio que chamou a atenção de Muzan Kibutsuji, o rei dos demônios. Ao presenciar tamanha força e fúria em um simples humano, Muzan viu ali o candidato perfeito para integrar suas fileiras e se tornar um dos mais poderosos entre os 12 Kizuki. E agora eu te pergunto, se você estivesse no lugar de Hakuji após perder tudo mais uma vez, você teria escolhido vingança ou tentaria seguir em frente? Deixe a sua resposta aí nos comentários. Quero saber a sua visão. A transformação em demônio. Depois do massacre contra os membros do dojo rival, Hakuji já não era mais o mesmo. Sua alma estava quebrada e a fúria parecia ter tomado conta de tudo o que restava dentro dele. Foi nesse estado que o destino colocou em seu caminho a figura mais perigosa de todos, Muzan Kibutsuji, o criador dos demônios. Muzan, ao testemunhar a habilidade absurda e a brutalidade de Hakuji, enxergou naquele jovem um potencial gigantesco. Afinal, se um humano sozinho havia sido capaz de derrotar dezenas de guerreiros apenas com os punhos, imagine o que poderia fazer se fosse transformado em um Oni. Para Muzan era um desperdício deixar tamanha força se perder. Então ele fez uma proposta. Dar a Hakuji poder além da imaginação, força suficiente para nunca mais perder ninguém. Uma promessa tentadora para alguém que tinha visto todos os seus entes queridos morrerem diante de seus olhos. Sem propósito, sem família e consumido pela raiva, Hakuji aceitou. Assim nasceu a casa, a Lua Superior 3. A transformação foi completa. Seus cabelos mudaram de cor, suas tatuagens ganharam forma demoníaca e sua força ultrapassou todos os limites humanos. No entanto, com o novo poder também veio o esquecimento. Aos poucos, as memórias de Keizo, de Koyuki e até de seu pai desapareceram, enterradas sob a fome insaciável e a sede de batalhas. O que restou foi um guerreiro obcecado por força, que vagava pelo mundo em busca de oponentes dignos de enfrentá-lo. Ainda assim, havia um detalhe curioso. A casa jamais se alimentava de mulheres. Sem entender o porquê, simplesmente recusava-se a tocá-las. Era como se no fundo de sua alma, a lembrança de Koyuki continuasse ali, silenciosa, impedindo-o de cometer esse ato. Mesmo transformado em demônio, ainda havia resquícios da humanidade que um dia ele teve. Agora eu quero saber, você acredita que a casa realmente esqueceu totalmente seu passado ou acha que, no fundo, ele sempre guardou um pedaço de Hakuji dentro dele? Comenta aí a sua opinião. A filosofia de A Casa. Com o tempo, a casa se consolidou como um dos mais poderosos demônios, sob o comando de Muzan, conquistando o posto de Lua Superior 3. Mas diferente de muitos Onis, que matavam apenas pela fome ou pelo prazer do massacre, a casa tinha um objetivo muito claro: buscar e respeitar a força. Para ele, os fracos não mereciam viver.
Apenas os fortes tinham o direito de permanecer, e era contra eles que ele realmente desejava lutar. Essa visão vinha de sua essência como lutador humano, moldado pelo dojo de Keizo e pelas artes marciais que tanto valorizavam disciplina e superação. Mesmo sem lembrar de sua vida passada, a casa ainda carregava essa filosofia dentro de si. Por isso, ele sentia prazer apenas em enfrentar guerreiros dignos, pessoas que representassem um verdadeiro desafio. Quando encontrava alguém assim, fazia questão de propor uma escolha. Torne-se um demônio e viva para sempre, ou morra como humano. Para a casa, perder guerreiros fortes para a morte era um desperdício. Ele acreditava que, como Onis, esses guerreiros poderiam evoluir sem limites. Outro detalhe que o diferenciava de muitos demônios era o fato de nunca devorar mulheres. Esse ponto sempre intrigou os fãs da obra, e mesmo Muzan não entendia por que a casa se recusava. A explicação mais tocante está nas lembranças que, mesmo apagadas, ainda ecoavam em seu coração. A memória de Koyuki. O amor por ela foi tão profundo que, mesmo como Oni, ele jamais conseguiu ferir alguém que lembrasse sua imagem. Essa filosofia tornava a casa um personagem único, cruel e impiedoso com os fracos, mas respeitoso e até admirador dos fortes. Não era apenas um demônio sedento por sangue. Era um guerreiro que transformou sua dor em uma busca constante por batalhas. E eu quero saber, você concorda com a filosofia de Akaza, de que apenas os fortes merecem viver? Ou acredita que a verdadeira força está em proteger todos, inclusive os mais fracos? Deixe sua resposta nos comentários, vai ser interessante ver os diferentes pontos de vista. A luta contra Kyojuro Rengoku. Entre todas as aparições de Akaza, nenhuma é tão impactante quanto sua luta contra o Pilar das Chamas, Kyojuro Rengoku. Esse duelo acontece durante o arco do Trem Infinito e é lembrado até hoje como uma das batalhas mais emocionantes da obra. Quando Akaza surge diante de Tanjiro, Inosuke e Rengoku, ele imediatamente sente a presença de um guerreiro digno. O Pilar das Chamas chamava sua atenção não apenas pela força física, mas também pela postura inabalável, pelo olhar determinado e pelo espírito que ardia tão intensamente quanto o fogo que representava. Akaza, fiel à sua filosofia, faz uma proposta a Rengoku: tornar-se um demônio. Para ele, seria um desperdício deixar que um espadachim tão talentoso tivesse sua vida limitada pela fragilidade humana. Imortal, Rengoku poderia continuar evoluindo e travando batalhas grandiosas por toda a eternidade. Mas Rengoku recusa com firmeza. Sua força não estava em buscar poder infinito para si, mas em proteger os fracos e honrar o legado de sua família. Para ele, viver como humano, mesmo com a certeza da morte, era muito mais valioso do que a eternidade sem propósito oferecida por Muzan e seus seguidores. A luta que se seguiu foi feroz. Akaza demonstrava sua velocidade e poder sobre-humano, enquanto Rengoku se mantinha firme, suportando golpes que teriam destruído qualquer outro espadachim. A batalha durou até os primeiros raios do sol, momento em que os demônios são forçados a recuar. Mesmo ferido mortalmente, Rengoku se recusou a deixar a casa passar, protegendo Tanjiro e os demais até seu último suspiro. Akaza, embora tenha sobrevivido, saiu dessa luta com sentimentos mistos. De um lado, frustração por não ter conseguido transformar Rengoku em um demônio. De outro, uma admiração silenciosa por aquele guerreiro que preferiu morrer como humano a viver sem sua honra. E você, de que lado estaria nessa batalha? Ficaria ao lado de Akaza, buscando o poder eterno, ou de Rengoku, escolhendo a vida humana com todas as suas limitações? Comenta aí a sua resposta. Quero saber qual visão você acha mais correta. O confronto final contra Tanjiro e Tomioka.
A última grande aparição de Akaza acontece durante a batalha no Castelo Infinito, quando ele enfrenta Tanjiro Kamado e Giyu Tomioka, o Pilar da Água. Diferente de outros combates, esse não é apenas uma luta de força. É também um embate contra o passado esquecido de Hakuji. Desde o início, Akaza demonstra por que é considerado a Lua Superior 3. Sua velocidade, técnica e resistência parecem intransponíveis. Giyu, mesmo sendo um Hashira, sente a pressão avassaladora de cada golpe, enquanto Tanjiro precisa ir além de seus próprios limites para não ser derrotado. O que chama a atenção nessa batalha é que quanto mais intensa ela fica, mais fragmentos da humanidade perdida de Akaza começam a emergir. Tanjiro, com sua determinação e compaixão, consegue atingir não apenas o corpo, mas também a alma do demônio. Aos poucos, as memórias esquecidas de Hakuji, de Keizo e de Koyuki retornam. Essa lembrança abre uma ferida muito mais dolorosa que qualquer ataque físico. Akaza percebe que tudo aquilo que buscava, respeito, força, reconhecimento, havia sido conquistado de verdade apenas quando era humano. O dojo, o amor de Koyuki, a confiança de Keizo, tudo isso era a verdadeira essência de sua vida, e ele tinha perdido ao escolher o caminho oferecido por Muzan. No auge da batalha, Akaza começa a lutar não mais contra Tanjiro e Giyu, mas contra si mesmo. Ele sente que não pode continuar naquele ciclo de violência eterna. Pela primeira vez desde que se tornou um Oni, decide não obedecer à sua natureza demoníaca. E aqui vai a pergunta. Você acredita que foi a força de Tanjiro que despertou a humanidade de Akaza? Ou acha que a lembrança de Koyuki sempre esteve ali, apenas esperando o momento certo para reaparecer? Deixe a sua opinião nos comentários, porque essa é uma das partes mais emocionantes da história. A morte de Akaza. No auge da batalha contra Tanjiro e Giyu, algo diferente acontece com Akaza. Em vez de continuar lutando até o fim, como sempre fez, ele toma uma decisão inesperada: recusar-se a seguir adiante como um demônio. As lembranças de sua vida como Hakuji, do pai de Keizo e principalmente de Koyuki, voltam com uma força arrebatadora. Pela primeira vez em séculos, ele sente o peso real de todas as suas escolhas. Akaza entende que não havia honra em sua existência como Oni. O poder, a força e as batalhas constantes não tinham valor algum sem propósito, sem amor, sem humanidade. Ele percebe que sempre esteve fugindo da dor da perda, e que se tornar um demônio foi apenas uma forma de esconder esse vazio. Em um momento de clareza e libertação, Akaza deixa de resistir. Ele mesmo interrompe a regeneração de seu corpo e aceita a morte, permitindo que a luz do sol o destrua. Diferente da maioria dos Onis, que suplicam e lutam desesperadamente para sobreviver, Akaza encara o fim de forma serena. É como se finalmente estivesse pronto para descansar. No instante final, ele se vê novamente como Hakuji, reencontrando em sua mente a imagem de Koyuki e de Keizo. Não mais como lembranças dolorosas, mas como figuras de acolhimento, oferecendo a paz que tanto buscou e nunca encontrou como demônio. Sua morte não foi apenas o fim de uma lua superior, mas também a redenção de um homem que carregava um coração quebrado. Akaza nos mostra que até mesmo no mais profundo da escuridão, pode haver espaço para arrependimento, lembrança e, de alguma forma, redenção. Sua despedida é uma das mais emocionantes de Demon Slayer, deixando claro que, no fundo, ele nunca deixou de ser humano. Agora eu quero saber de você. Na sua opinião, Akaza morreu como um vilão derrotado ou como um homem finalmente redimido? Comenta aí a sua visão, porque esse é um debate que divide muitos fãs. E assim chegamos ao fim da trajetória de Akaza. Um personagem que, apesar de sua crueldade como demônio, carrega uma história humana profundamente trágica e emocionante. De Hakuji,
O jovem pobre que perdeu tudo, até a casa, a Lua Superior 3. Vimos como a dor, o ódio e a busca por poder moldaram suas escolhas. Mas também vimos que, mesmo no coração de um demônio, a humanidade pode resistir e, no momento certo, voltar a brilhar. A casa nos ensina que nem sempre o caminho mais fácil é o mais correto, que a força sem propósito não preenche o vazio da alma e que até os corações mais perdidos podem encontrar redenção. Sua história é um lembrete poderoso de que nossas escolhas, mesmo diante da dor e do sofrimento, definem quem realmente somos. E você, após conhecer toda a trajetória de Akasa, o vê mais como um vilão ou como um personagem trágico que merece compreensão? Qual momento da vida dele mais te marcou? Comenta aí sua opinião. Quero muito ler o que você pensa sobre esse personagem tão complexo.